Olá pessoal, Marcelo Cunha aqui, sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o documentário Cenas em Bonavia, particularmente um trecho filmado essa semana com o artista Cláudio Costa. Bom, alguns de vocês que têm acompanhado o meu Insta têm visto que eu tenho postado alguns trechos desse documentário, que ele basicamente começou com uma premissa de falar sobre o processo criativo dos artistas, mas ele começou a ganhar um corpo e começou a ganhar substâncias mais que eu jamais havia pensado e, em troca também. Além de ter aprendido muito, eu tenho voltado a fazer várias leituras que têm incorporado mais substâncias e mais sentidos. Então, hoje o projeto ele está imenso e é com muita alegria que eu tenho começado justamente com um artista que tem somado muito comigo, né, tanto no processo de filmagem quanto fora também das filmagens. O Cláudio é um artista incrível, um amigo fenomenal, e quem o conhece sabe o quão rico, não só a arte dele e tudo mais, mas as falas, o pensamento, a maneira realmente de dele ver o mundo, né? Quem está perto dele consegue ser um pouco afetado de forma positiva por isso também. Bom, essa semana a gente teve mais uma gravação dele, seria mais ou menos a quarta diária de gravação apenas com o Cláudio. Eu já peguei alguns depoimentos também de pessoas que acompanharam a sua trajetória, mas nesse último eu percebi numa cena onde eu poderia trazer alguma coisa para vocês e quem sabe somar, né, com algo que vocês estejam fazendo. Pode ser um processo assim um pouco resumido, claro, mas é apenas um fragmento para que a gente possa refletir um pouco sobre como dirigir uma cena, e eu acho que não só para documentário, porque acho que muito da arte da direção está em alguns improvisos que a gente consegue enxergar ali na cena e resolver algum problema de uma maneira que se encaixe no nosso projeto e no nosso conceito. Bom, essa cena que vocês vão ver que o Cláudio, ele tá simplesmente entrevistado, sentado na sua cozinha, e era para ficar assim, né, do começo até o fim, sendo que em 3/4 de filmagem eu comecei a me incomodar um pouquinho com o copo do liquidificador que estava na frente da luz. Não vai fazer muita diferença, eu sei, mas eu pensei, bom, como é que seria a filmagem sem aquele copo, sem aquele reluzente copo de liquidificador que está quase como uma outra fonte de luz ali pra gente, de tanto que ela está refletindo, né? E em vez de simplesmente tirar o copo, porque isso daria um problema de continuidade, né? As pessoas perceberem e verão, olha, tiraram o copo ali magicamente do lugar. Então, qual foi a minha ideia? Foi justamente pedir ao Cláudio que fosse lá, né? Mas não simplesmente tirasse ele e sentasse de volta. Não, Cláudio, faça uma ação, você pode ficar um pouco aqui, né, nos seus utensílios de casa, pode ficar à vontade. A única coisa é que você vai lá, tira esse copo, faz o que você quiser, no seu tempo você senta novamente. Daí surgiram duas coisas importantes. Primeiramente, claro, a resolução desse problema de maneira mais orgânica, que ele foi lá, retirou, fez a ação. E outra coisa é que essa é a faca AK-47. algumas pessoas, né, se incomodaram com essa cena onde ele está falando algo e a cabeça dele está cortada na cena. Essa parte, ela na verdade ia ser regravada, porque no momento também eu percebi, falei, caramba, isso é estranho. Mas ao perceber como aquilo estava sendo feito, né, e eu percebi que a fala dele casava conceitualmente com aquele momento, né, que dava um pouco de substância para o que a gente estava fazendo, porque no momento em que ele fala que a arte não entrou, que ela saiu, foi uma revelação do mistério do próprio artista para com ele mesmo. Nesse momento ele permanece oculto para a gente, onde só ele vislumbra aquilo que ele acabou de ter como insight. E depois disso, logo após isso, ele senta e a gente continua a gravar. Então, para mim, acabou sendo algo que conceitualmente deu mais corpo ainda para aquela cena, e a substância ela só enriqueceu. Muitas vezes, quando a gente está gravando, acontecem coisas que no erro acaba sendo algo muito mais assertivo e que às vezes a gente não consegue planejar no roteiro, né? Então isso para mim é algo que é primordial na arte da direção em si, onde a gente consegue fazer algo que nós não pensaríamos, mas que a cena ou a obra fala pra gente. Às vezes ela tem vida própria mesmo. Se você deixar, se você tentar escutar o que a obra quer trazer, ela vai mostrar que talvez esse caminho que a gente está tomando, né, poderia se tornar algo bem mais orgânico, bem mais, talvez não em termos estéticos, né, mas eu acho que a quebra de paradigmas mesmo. É muito difícil, às vezes, a gente trazer essas quebras na hora da escrita, porque a gente tem tentado fazer algo que tenha sentido ali narrativamente, mas justamente nesse processo,
onde a gente está dirigindo, a gente se depara com alguma peculiaridade da cena e traz aquilo para você, aí a gente fica até mais orgulhoso do trabalho de direção que a gente fez. Sabe, eu tive assim pensando, quando que a arte entrou em mim, sabe, na minha vida, se foi na infância, se foi em que momento que isto se realizou, como se isso se procedeu. Eu acho que não entrou, que saiu. Entendeu? Eu sou artista desde criança. Eu penso de um modo, eu modifico o modo de olhar das coisas, eu modifico as coisas todas, eu trago elas para uma outra realidade, porque eu acho que enquanto poetas a gente só conta a mesma coisa e de um outro modo. Então... Gente, então é isso. Tem sido um grande prazer fazer esse trabalho. Quem conhece um pouquinho da minha trajetória sabe que eu venho das artes plásticas, da fotografia, e para mim realmente assim é algo que é extremamente importante e inspirador para mim, para nossa área, para demais artistas também, poder escutá-los e poder entender um pouco dos seus processos, aquilo que traz inspiração para eles, para a vida deles, a forma que eles veem o mundo. Isso tudo está muito intrínseco na forma de vida de um artista, né? Principalmente quem vive pela sua arte. E eu acredito que o Cláudio é um dos maiores exemplos desses artistas na atualidade, e uma pessoa da ilha, né, uma pessoa daqui de São Luís, que sempre viveu pela arte dele, sempre apostou muito no seu trabalho. Essa é a faca. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, consigam ter algum tipo de soma com seus trabalhos, com as suas visões também. Qualquer ideia que queiram trocar, qualquer dúvida, podem mandar mensagem e a gente vai trocar ainda, né, muitas e muitas ideias sobre esse e outros trabalhos. Gente, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, podem mandar mensagem no Instagram. A gente vai trocar muita ideia ainda sobre esse projeto e outros projetos. E estamos aí para somar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse mini conteúdo e a gente vai falando mais vezes a partir do momento também que eu vou soltando mais trechos do documentário. Eu vou tentar fazer mais conteúdos para vocês. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.